nesta manhã de sábado natalícia, quero saudar de uma forma calorosa todos os irmãos. É complexa, é verdade. Mas eu diria que existe apenas uma coisa que pode satisfazer, eu vou utilizar uma expressão, os olhos da mente. A única coisa, irmãos, que pode satisfazer os olhos da mente é Jesus Cristo. Sabem, Jesus gostava muito de se autonominar de Filho do Homem. Eu creio que Jesus, com o seu sentido de humor, achou super divertido nascer como um ser humano. Por isso ele chamava o Filho do Homem. Eu sou o Filho do Homem. Nós sabemos que era o Filho de Deus, que ele é o Filho de Deus. Mas ele criou a vida. Foi ele que criou. E passou, o processo dele passou pelo ventre de Maria. Ele deve ter achado isso super divertido, super interessante. O Filho do Homem, sem pecado. O Filho de Deus também com poder e glória. Quando lemos, sobretudo eu gosto muito do relato de Lucas sobre o Natal, digamos assim, e diz-nos o relato sagrado que o idoso Simeão, tendo esperado muito pela consolação de Israel, ao ver o Cristo, que na eternidade repousou sem mãe sobre o seio do Pai, e na temporalidade repousou sem pai no seio de uma mulher, Simeão, ao segurar o ancião de dias, que se tornara o menino de dias, ele declarou: agora, Senhor, tu podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Este Simeão foi um dos privilegiados, eu diria, também por decisão própria, de que percebeu o Natal. E ele exprime isso, e nós temos o relato. Oxalá, queridos irmãos, que tal satisfação possuísse também os nossos corações, através dos olhos das nossas mentes, mas para isso nós temos que desviar os nossos olhos de contemplar a vaidade. Prezados irmãos e amigos, voltemos então a nossa mente para Belém. Aliás, esta expressão, esta terra, esta cidade, é uma pequena cidade que ainda está em Israel, tem também já um som muito agradável para nós, Belém. Belém é a terra natal de David, cidade com milhares de memórias nacionais, gloriosa e também culpada. Belém, chamada por alguns de canteiro de ervas daninhas, ignorado pelos viajantes do mundo. Uma pequena vila em que até então nada havia ocorrido para a engrandecer. Mas Belém, que atraía uma nova estrela para iluminar a sua obscuridade. Belém, que atraía sábios vindos do Oriente. Belém, que atraía o anjo do Senhor e ainda uma multidão de hostes celestiais. Belém, lembrada em todas as gerações futuras, como diz o texto sagrado, Miqueias, capítulo 5, versículos 2 a 4, tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Sim, irmãos, ali encontramos pastores pobres mas honestos. Não líderes de exércitos, nem expositores de filosofias, nem defensores de teorias políticas, nem banqueiros, mas apenas atiradores de pedras para afastar os lobos. Pastores guardadores dos seus rebanhos. Trabalhadores zelosos e diligentes nas suas tarefas comuns.
e a quem as boas novas foram primeiramente anunciadas. A José, o anjo do Senhor apareceu dizendo: não temas receber Maria, tua esposa, porque ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. O anjo anunciou José, conhecemos bem a história, e disse o nome de Jesus e explica o significado do nome, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Yeshua, no hebraico, Jesus, quer dizer Deus salva. É o Natal, irmãos. Deus salva. Aos pastores o anjo do Senhor disse: não temais, porque hoje vos nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Para esses mesmos pastores, uma multidão do coro celestial cantou: glória a Deus nas alturas e paz na terra para com os homens a quem Ele quer bem. Agora, queridos irmãos, vejam, que descida tão profunda. O Natal é isso? Uma descida profunda, das alturas da glória às profundezas da vergonha, das maravilhas do céu à maldade da terra, da exaltação à humilhação, do trono para a árvore, da dignidade para a degradação, da adoração à ira, dos corredores do céu aos pregos da terra, da coroação à maldição, de um lugar de glória ao lugar sangrento da cruz. Que descida tão profunda. Em Belém, humildade e glória, os dois extremos se tocaram. Nasceu num estábulo ou numa caverna, segundo alguns, embalado numa manjedoura para o gado, envolto em roupas de pele. Não há espaço. Não há espaço para aquilo que tudo criou. Quão grande, irmãos, quão grande e profunda foi a humilhação do Criador, nascendo agora da criatura, mulher. Mas a sua descida foi o amanhecer da misericórdia para nós. Porque nós não podíamos ascender até Ele, Ele desceu até nós. Agora, as informações que aqueles pastores receberam da parte de Deus, eles sabiamente colocaram em ação, sem o atraso de uma semana, nem de um dia, nem de uma hora, nem de um minuto. O Salvador dos homens, nascido na cidade de David, vamos vê-lo agora. Não quando o momento mais conveniente se apresentar, não depois de voltarmos para casa e conversarmos sobre isso com as nossas famílias, mas agora. Não quando nos certificarmos de que nenhum lobo vai atacar as nossas ovelhas, mas agora. Aqueles homens simples que haviam deixado as suas camas para cuidar dos seus rebanhos, agora deixavam os seus rebanhos para perguntar sobre o Salvador. E eles foram depressa, irmãos. E os sábios, ou reis magos, eles fizeram o mesmo das suas informações, com todo o rigor. Vamos agora. O que? À meia-noite? Nós vamos agora. Lá num país distante, eles viram a sua estrela e seguiram a sua direção. Desafiadores de todas as distâncias, sem desanimar por nenhuma vasta extensão, sem se deixarem abater pelas longas milhas. Irmãos, perguntar por Jesus, ver Jesus, servir a Jesus, seguir a Jesus, esta é a nossa primeira prioridade. Façamos isto rapidamente, como os pastores e os magos. Jesus é Deus, manifestado em carne. Vamos a Belém e contemplemos esta bela cena. Que mistério glorioso! E sim, irmãos, é um mistério que nós não podemos compreender totalmente.
Quando Jesus veio, era noite no Egito, era noite em Roma, era noite em Atenas, era noite na Síria, era noite na Palestina, era noite em toda a parte. Sabem porquê? Porque o mundo estava escuro. Tão escuro, como disse um escritor, no meio do clarão do meio-dia. Porque as trevas deploráveis do pecado há muito que cobriam a terra. Mas este que nasceu é aquele que é o resplendor da glória do Pai, é a expressa imagem da sua pessoa, a imagem do Deus invisível. E sabem, lá no fundo do meu coração, e eu desejo para vós a mesma coisa, Natal para mim é isso. Eu vejo Deus em Jesus, Ele é Deus. Mas é tudo isso, Ele esteve aqui comigo, na terra. Eu não estive pessoalmente com Ele, nem os irmãos, mas temos o relato daqueles que estiveram com Ele. Até Paulo ouviu a voz do Senhor na estrada de Damasco. Deus a falar com ele, como Moisés, na sarça ardente. Deus conosco, Emmanuel. Que coisa extraordinária, irmãos. Mas qual foi o grande desígnio do nascimento do Salvador? Irmãos, foi a redenção pela sua morte, a redenção do homem caído, culpado e indefeso, que somos nós. Este foi um grande projeto. E Paulo exprime isso na sua carta, Epístola aos Gálatas, no capítulo 4, versículos 4 e 5, quando ele diz: Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. E ele foi chamado Jesus, porque veio, como disse o anjo José, salvar o seu povo dos seus pecados. Existe algo de tão sublime, tão delicioso no nome do Salvador, Jesus. Em inglês soa ainda um bocadinho, em português soa bem, Jesus, Jesus, em todas as línguas. O nome do Salvador é tão doce. Em Belém, nós podemos contemplar, irmãos, o quê? Podemos contemplar Deus em todas as suas gloriosas perfeições manifestadas na pessoa de Jesus. Mas para um dos discípulos foi preciso Jesus dizer-lhe, é incrível, não é? Aquele discípulo perguntar-lhe, mostra-nos o Pai, mostra-nos. A pergunta daquele discípulo pode ser feita e continua a ser feita hoje, não é? Por outras palavras. Não vemos Deus, não sabemos. E a resposta de Jesus é tão especial. Há tanto tempo que estou convosco e quem me vê a mim vê o Pai. Jesus. E é por isso, queridos irmãos, que nós consagramos todas as nossas forças, as forças da nossa alma para adorar Jesus, para o amar, para o louvar. E assim fazendo, engrandecemos o Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. Agora, queridos irmãos, eu dediquei um pouco mais do tempo ao verdadeiro significado do Natal, nascimento do Deus Salvador, para contrastar um pouco. Eu disse no princípio que houve um grupo de seres que percebeu o Natal, que o viveu, que o sentiu, mas muitos passaram ao lado. E preocupa no meu coração se alguns de nós estamos a passar ao lado do acontecimento. Porque, infelizmente, nós conhecemos a forma nada honrosa como alguns celebram a época chamada Natal. É um Natal vaidoso, espumoso, carnal. Nada tem a ver. Estas três palavras, vaidoso, espumoso e carnal, podem ser escritas sobre as formas de celebração daqueles que se divertem na época do Natal. Não há nada de errado em estarmos felizes no Natal, não é isso que eu estou a falar. Estou a falar de estarmos ao lado do assunto. Estamos no Natal, mas não estamos no Natal.
porque de uma forma tola e iníqua, muitos cristãos contradizem, tanto quanto possível, o desígnio da vinda do menino Jesus que nasceu em Belém. E embora Jesus tenha vindo para destruir as obras do diabo, muitos no Natal procuram manter as obras do diabo. E, meus queridos irmãos, por essa razão, eu creio que o apelo é: não permitamos de forma nenhuma que o pecado se intrometa nos nossos festejos do Natal sob o disfarce de uma alegria religiosa. Não permitamos isso, irmãos. Para nós, isso é importante. Para os nossos meninos e meninas é super importante que eles possam compreender o significado do Natal, o verdadeiro. Que o nosso Natal seja para a honra e glória de um Deus que é santo. Que o nosso Natal seja um hino ao nome de cristão. E também, como foi o anúncio dos anjos, uma bênção para as almas dos homens. E por isso eu desejo a todos a continuação de um santo e feliz Natal. Que Jesus possa estar verdadeiramente no vosso coração e no meu. Amém? Amém.